tema da minha palavra hoje é seguir em frente. Interessante que essa música ela fala, né? Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de um milagre. E muitas vezes para seguirmos adiante nas nossas vidas, são tantas as situações que vivemos que nós precisamos literalmente de um milagre. Quando ele fala, tu és o remédio da minha alma. Acho essa parte da música muito forte. Por quê? Porque quantas vezes nós estamos presos e nós estamos com a nossa alma presa, aflita, e isso nos impede de seguir adiante. Nós falamos muito sobre isso. Para ir para um outro nível, para seguirmos adiante, nós temos que estar limpos, leves, conectados, porque senão algo é como se você quisesse caminhar, é igual eu com o meu joelho, né? Ô labuta, essa tal dessa cirurgia do joelho. Você quer fazer tudo, mas você não consegue. É uma coisa muito doida. Você machuca, e quando você machuca, rompe o ligamento, você consegue fazer fisioterapia e você não manca. Você consegue voltar a andar normal, você consegue ficar sem dor e você leva a vida normal, entre aspas. Você algumas limitações de exercícios, alguns movimentos, mas aí você opera. E para você seguir adiante, para você voltar a ter sua vida normal, você precisa fazer uma fisioterapia. Você precisa tratar, você precisa fazer com que o joelho volte para a origem, para o estado original, para que você tenha todos os movimentos que você tinha antes. Então, eu tive uma cirurgia, tive um rompimento, fiz a cirurgia, e agora eu quero voltar à minha vida normal. Quero voltar a malhar, quero voltar a fazer os exercícios que eu fazia, mas sem passar pelo processo, eu não vou conseguir. Então eu quero seguir adiante, mas para eu seguir adiante, a fisioterapia faz parte. E acontece que muitas pessoas não têm paciência. Muitas pessoas ficam agoniadas, muitas pessoas começam a ficar aflitos, angustiados e ficam remoendo coisas do passado. Ah, por que que Deus permitiu isso? Ai, por que que Deus permitiu eu romper o ligamento? Ai, por que que Deus permitiu fazer a cirurgia? E começamos a botar a culpa em Deus. E o que eu quero falar com você nessa noite é: Deus te trouxe aqui, você se sentiu desafiado, você é do SED Online, a fazer a campanha 7 semanas. Deus tem grandes coisas para nós e você tem buscado em Deus respostas, mas eu quero dizer para você, para seguir adiante, é preciso deixar para trás muitas coisas. Para que todos os alvos que estão aí na tua filipeta aconteça e você siga adiante, nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida e deixar algumas coisas para trás. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel 12, 15 até o 25. É um texto da Bíblia um pouquinho grande, mas eu quero ler com você. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança tinha morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que foi lhe servido.
Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e orei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele, então Davi, um dia eu irei para o lugar onde ele está. Acho que eu comi alguma palavra aqui. E então Davi consolou a sua esposa Betseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Então amou o menino e mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. E esse texto aqui é um texto muito forte, aonde mostra quando o filho de Davi com Betseba, que era enquanto ela era casada com Urias, que foi quando o pecado de Davi, ele morre. E Davi fica 7 dias orando, clamando a Deus enquanto o menino está doente. E aí de repente, quando o menino morre, todo mundo falou: quem vai contar para Davi que o menino morreu? Porque se ele está 7 dias trancado dentro do quarto sem fazer nada, na hora que ele souber da morte do filho dele, ele vai fazer uma loucura. É isso que a gente pensa, certo, igreja? Nós pensamos isso. Vamos fazer uma loucura, porque o cara está 1 semana e aí quando ele fica sabendo, ele tira a roupa, ele toma um banho, come. E todo mundo fica desesperado e fala: o que acontece? Eu não sei, eu fico pensando na minha reação, né? Está amarrado no nome de Jesus. Mas qual é a nossa reação? E interessante que o que Davi fez, analisando, foi o correto. Enquanto o menino estava doente, ele orou, ele clamou, ele gemeu. E depois que o menino que Deus levou aquela criança, ele disse: se Deus permitiu assim, eu vou encontrar com ele quando eu encontrar com o Senhor. Mas então não tem mais o que fazer, então eu vou tocar minha vida. Davi, quando seu filho morreu, não ficou questionando, nem entrou de luto por tempo determinado ou indeterminado. Davi seguiu adiante. Presta bastante atenção. Enquanto aquele filho estava doente, Davi lutou com todas as forças. Davi pranteou, Davi foi para o altar, Davi jejuou, Davi clamou. E o que eu quero dizer para você: enquanto havia uma possibilidade de vida, Davi lutou e Davi clamou. Quando Deus trouxe a sentença e a vontade de Deus foi feita, Davi entendeu: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Davi levanta, toma um banho, põe roupa e come e fala: foi feita a vontade de Deus, eu não vou mais ficar chorando, eu vou seguir adiante. Quantas vezes nas nossas vidas nós questionamos a Deus porque a decisão de Deus não foi a nossa decisão? E é muito difícil isso, igreja. Cada um aqui tem uma história. Se eu tivesse tempo, poderia chamar aqui 10, 15, 20 pessoas para contar a sua história. A história de que decisões, qual foi, você tinha conflitos, você tinha algo muito sério na tua vida para se resolver, e Deus fez uma decisão diferente da tua, mas qual foi a tua atitude? Essa é a minha pergunta. Porque Davi seguiu adiante. A Bíblia diz que Davi se levantou, lavou o rosto e tocou a sua vida. E quantas vezes Deus fecha as portas, Deus dá uma sentença diferente da que nós queremos, e nós ficamos presos na amargura, no ódio, na indignação. O que eu quero dizer para você é que a atitude de Davi foi de um grande homem de Deus, um homem de fé, um homem que entendeu: eu vou lutar, eu vou clamar, eu vou fazer de tudo, mas se Deus quis que meu filho fosse,
Se Deus levou o meu filho, quem sou eu para questionar a Deus? Então ele falou, eu vou seguir adiante, eu vou seguir a minha vida. E logo em seguida, Davi tem outro filho com Betseba, que é Salomão. Davi não culpou Deus como muitos fariam. Davi não foi atrás de respostas. Davi não fez birra. Davi não se irou com Deus. Davi não se boicotou. Davi não se vingou de Deus, nem culpou os outros. Isso aqui é muito forte, gente. Davi entendeu que o propósito de Deus era aquele. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite, é: quando Deus dá uma sentença diferente da que você deseja, da que você anseia, qual tem sido a sua atitude? Você precisa refletir nessa noite, até dos pedidos que você está colocando aí, ó, na filipeta. Os nossos pedidos, porque tem pedidos muitas vezes que nós estamos aqui clamando a Deus, que Deus já deu a sentença, meu filho, não é para ser seu, e você ainda está insistindo. E quanto mais você insiste, mais atraso você traz para a tua vida. Foi o que Davi entendeu. Davi entendeu que não adiantava. Presta bastante atenção. Enquanto o filho dele estava vivo, ele não falou com ninguém. Ele fechou a porta, ele jejuou, ele orou no quarto dele. Mas no dia que teve a sentença, ele falou, foi Deus que quis assim. Ele tomou banho, trocou de roupa, comeu e seguiu a sua vida. E quantas vezes nós não aceitamos as decisões de Deus? Sabe por quê? Porque o coração do homem faz planos. Porque nós temos expectativas. Eu preguei sobre perseverança ontem na reunião de 144, e eu falei que uma coisa que destrói o homem e a mulher são expectativas irreais. Como psicóloga, quando eu atendo no consultório casais, jovens, adultos, quem quer que seja, o maior problema de todos que sentam na minha frente, e às vezes são coisas simples de resolver, foram expectativas irreais que foram geradas. Eu lembro de algumas crises que eu tive no meu casamento com o Lucas. E o Bispo Hugo resolvia assim: Priscila, por que você está tão frustrada? Esse é o Lucas. O dia que eu entendi isso, porque eu tinha uma expectativa no meu marido em algumas áreas, que ele não ia me suprir nunca. Que eu tinha que aceitar do jeito que ele é. E muitas vezes nós tínhamos discussões, conflitos, porque eu tinha expectativa irreal em cima dele. O dia que eu entendi que aquele era o Lucas e que eu precisava aceitar e amá-lo do jeito que ele é, mudou algo em mim. Porque muitas vezes a gente fica aqui fazendo campanha, orando, clamando a Deus, 7 semanas, 21 semanas, e mais 7, mais 28, e vai. Glória a Deus, mas temos que pedir para Deus abrir as comportas do céu, daquilo que é lícito, daquilo que é da vontade de Deus, em nome de Jesus. Você hoje vai trazer ter um entendimento diferente, você seguirá adiante, você não ficará preso, fazendo birra, questionando a Deus, chateado, embirrado com Deus, ou insistindo em portas que foram fechadas por Ele. Amém, igreja? Você não vai mais atrás das respostas. Você não vai fazer birra. Você não irá se irar. Você não vai mais irar com Deus. Você não irá se boicotar. Oh, meu Deus. Quantas pessoas se boicotam. Sabe o que é boicote? Boicote é quando você faz inconsciente. Você tem atitudes. Isso é da área da psicologia sistêmica. Você tem atitudes inconscientes por causa da tua história familiar, e você não consegue ter e seguir adiante, dar um passo a mais. Hoje eu estava gravando o meu programa, as aulas que eu faço da Mulher Antifrágil, eu estava falando sobre isso. Às vezes você tem uma história familiar tão forte, uma lealdade familiar tão forte, que um homem e uma mulher se casam e a família inteira dele
Ninguém ficou casado mais do que 10 anos. E aí chega a história de vida dele. Encontrei uma pessoa uma vez que falou: eu casei, mas acho muito difícil meu casamento dar certo, porque ninguém na minha família deu certo. Todo mundo é casado pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E eu falei: por que você não pode fazer diferente? E essa pessoa se converteu. E ela entendeu que com Jesus uma nova história podia ser feita. Que ela poderia, que ele poderia, mas ele precisou ir para terapia para ele não se boicotar, para ele não mandar a esposa dele embora. Gente, é muito forte. Eu não tenho tempo para ficar falando para vocês, senão eu vou mudar o curso da minha pregação aqui. A minha pregação não é sobre lealdade familiar nem sobre boicote. Mas quantas vezes você se boicota porque Deus fechou? O bispo Rodovalho fala isso: quando Deus fecha uma porta, porque Ele tem outra muito melhor para você. Amém. Quando Deus não permite você fazer aquele negócio, aquele negócio que vai te dar 200, 300 mil de lucro, é porque Deus tem 1 milhão para você. Quando Deus fecha a porta de uma sociedade, é porque Ele tem outra sociedade muito melhor para você. Quando Deus fecha a porta de um relacionamento, é porque Ele tem um outro relacionamento muito melhor para você. Você precisa ter este entendimento. Eu não sei qual é as tuas lutas, eu não sei o que é que você tem clamado, buscado a Deus aqui nas nossas terças, qual é o milagre que você vem buscar aqui, mas eu sei que você seguirá adiante, você não ficará preso nas angústias, nas decepções, nas situações que você planejou e não aconteceu. Aquilo que não aconteceu na tua vida é porque Deus não quer isso para você. Amém. Davi entendeu que o não de Deus quanto ao milagre que esperava era a sua resposta. Olha que forte, né? Que sejamos como Davi, gente. Que sejamos maduros como Davi. Que quando Deus traz o não, é a resposta do milagre. Mesmo sabendo que Deus é misericordioso, entendeu que o não era a resposta e respeitou. Mas nós não. Nós somos turrão. Não, mas comigo vai ser diferente. E aí você começa a questionar Deus. E aí você começa a brigar com Deus. Aí você começa a fazer birra com Deus. Aí você começa a ficar indignado. Só que cuidado, porque toda briga, toda indignação, você está alimentando o teu coração de sentimentos negativos, e isso é muito ruim. Pessoas que Deus tirou de perto de você, e você questiona: por que Deus tirou fulano? Eu tenho tanta saudade. Por que Deus permitiu fulano sair de perto de mim? Eu sinto tanta falta. Para de questionar a Deus. Para de questionar e fala assim: Deus, se o Senhor tirou, se é isso, então eu quero ir adiante. Me mostra o caminho, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim. Eu não vou questionar. Eu quero somente força para seguir adiante e conquistar aquilo que é direito meu. O que depende de mim e de você, presta atenção, igreja. O que depende de mim e de você é tolerar, passar por cima, esquecer, deletar e seguir em frente. O que depende de você é tolerar, passar por cima, esquecer e seguir em frente. Tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite. Uma nova postura. Todas as portas que Deus está fechando, ou que Ele fechou,
eu vou seguir adiante, eu não vou questionar, eu vou passar por cima todas as situações. Eu não permito mais os meus olhos, eu não permito mais o meu coração ficar lá, preso em situações do passado, em portas que Deus fechou. Se Deus fechou, é porque Ele tem outras coisas muito melhor para mim, para minha empresa, para minha família, para os meus negócios, em todas as áreas da minha vida. Precisamos aprender a não ficar culpados com o passado, aprender a não ficar se culpando com o passado. Precisamos aprender a não ficar presos emocionalmente a um sentimento de culpa. Davi conseguiu ir adiante. Ele não ficou preso a um sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque Davi tinha feito tudo que ele podia. Davi tinha feito tudo que estava ao alcance dele. Por isso que agora é a hora de nós guerrearmos. Enquanto você está aqui, está no processo de acontecer o milagre, para a campanha, vem fazer campanha de 7 semanas. Vamos orar, vamos jejuar, vamos guerrear, vamos levantar a voz, vamos clamar. Mas quando vir a sentença, nós não vamos ficar prostrados, nós não vamos ficar presos a sentimentos de culpa, nós não vamos ficar com a nossa mente, com o nosso coração no passado. Amém? Eu entendo que a dor é válida. E eu entendo que a dor de algumas pessoas de ter passado algumas situações é muito pesada, e que eu não desejo nem para o meu maior inimigo. Não quero menosprezar aqui os seus sentimentos. Quem sou eu para julgar aqui? Porque às vezes você está falando assim: bispo, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que é a dor de perder um filho. Você não sabe a dor de perder um ente querido. Você não sabe a dor de quebrar, de não ter mais condição financeira. Você pode estar olhando para mim pensando isso, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu sei, essa dor deve estar doendo, é uma coisa muito difícil, é algo insuportável. Algumas pessoas que eu conversei, que passaram por situações, mas o que eu quero dizer para você é que existe uma luz no fim do túnel. Você precisa deixar isso de lado, porque Deus tem grandes coisas para você. Você precisa seguir em frente, você precisa levantar a cabeça e seguir adiante. Deus tem grandes projetos para nós. Deus tem maravilhas, promessas que devem se cumprir em nossas vidas. Mas se nós não tivermos com o coração limpo, não vamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Porque quem não está com o coração limpo não consegue conectar, não consegue seguir adiante. Os puros de coração verão a Deus. Abre comigo Mateus 11, 28 e 29. Os puros de coração verão a Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. O que eu quero dizer para você: Deus não nos prometeu uma vida perfeita, mas Ele vai me dar o que eu preciso para conquistar uma vida perfeita. Amém, igreja? E Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados. Venham a mim todos vocês que estão com as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores. E Ele diz: aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. E o que eu quero dizer para você, você que está aqui fazendo a sua campanha, você do SED Online, você precisa ter um coração puro. Por isso que eu falei da música: tu és o remédio para minha alma. Porque
quando as coisas não acontecem como nós planejamos, quando as portas se fecham, de planos que nós fazemos. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava super chateada, porque ela tinha tentado comprar a casa própria dela, e ela por 6 vezes, e ela é uma pessoa experiente na área, mas por 6 vezes ela chegou a fazer contrato de compra das casas, e todas as vezes deu errado, coisa mais louca do mundo. Gente, não foi só uma não, porque você vai comprar uma casa, às vezes deu errado, negociação. Não, foram 6. E eu falei para ela assim, você ainda vai insistir na 7ª? Você tem certeza? Aí ela ficou em crise, me ligou chorando, e eu falei, querida, ouça o que Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor para você, mas não está no tempo. Espera, aquieta o teu coração e siga em frente, calma, vai aparecer, e daqui a pouco você vai comprar uma casa muito melhor do que todas essas 6, eu não tenho dúvida. E ela se acalmou, foi orar, foi falar com Deus, e 2 dias depois ela me ligou e falou, muito obrigada, bispa, eu estou mais calma, e eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Porque ela tinha feito planos, eles tinham feito planos, eles estavam com a expectativa, a família, e foram 6, e foi uma, aí depois conseguiu outra, 6, isso frustra, né, gente? É difícil. Mas ela acalmou com o esposo, e eles colocaram diante de Deus, e ela limpou o coração, porque olha só, gente, aquela situação, igreja, aquela situação poderia ter feito ela ficar o quê? Totalmente amargurada, chateada. Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço campanha, eu sou tua serva, eu sou voluntária, eu sou serva, eu faço de tudo. E aí eu ajudo tanta gente, no meu trabalho eu sou a melhor que tem, e agora para mim o Senhor fecha as portas. Por quê? E não é hora de perguntarmos o porquê. É hora de entendermos, Senhor, se tu fechou essa porta, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Eu confio em ti, guarda o meu coração. E aqui diz, venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Frustrações ela faz você ficar pesado. E eu quero te convidar nessa noite, quem precisa ficar livre de cargas pesadas que estão te atrapalhando de seguir adiante. Você está aqui fazendo tua campanha, sede online, e você tem carregado cargas pesadas. E aqui ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar as tuas pesadas cargas, eu lhe darei descanso. Para você seguir adiante, você precisa ficar livre destas cargas pesadas que estão te impedindo de caminhar.